Olá, eu sou Edson Fontes e nós vamos conversar sobre cibersegurança, proteção da privacidade, direitos do cidadão na tecnologia e segurança da informação. Seja bem-vindo a esse nosso encontro e a esta conversa que vamos ter nesse episódio, que nós vamos falar sobre crimes e golpes que nós temos ao nosso redor, né? Evidentemente, esse tema é um tema que vai dar outros episódios, outras conversas, mas nós queremos mostrar aqui os principais pontos e controles que as pessoas devem ter pontos de atenção. A primeira questão é que crimes, né, os criminosos, os estelionatários sempre existiram, desde o início da humanidade. Né? Então, desde a Idade da Pedra, tinha alguém que ia lá enganar alguém lá dentro das cavernas, né? E com menos tecnologia, surgimento de telefone, alguém ligava para outra pessoa dizendo que era outra pessoa. Então, sempre existe a questão do criminoso, dos golpes, das pessoas querendo tirar proveito das outras pessoas. E aqui a gente está falando basicamente de crimes e de golpes sem aquele uso da violência, né? Quer dizer, não é um assalto, é uma questão que a pessoa é envolvida ou recebe uma coisa falsa e faz uma determinada ação e aí vai ter perda financeira ou outro tipo de perda. Tá? Então, nosso objetivo aqui é falar sobre esses controles aí. A primeira questão é que nós temos a questão de crimes em tecnologia e crimes utilizando a tecnologia. Né? Vamos começar pelos crimes em tecnologias, eles são de uma quantidade menor, mas é para a gente entender bem a diferença. Então, os crimes em tecnologia é quando o crime acontece quando se burla, quando se quebra um controle de tecnologia. Por exemplo, você tem um celular, você tem sua senha, e eventualmente, se um criminoso acessar o seu celular e conseguir adivinhar, ou ele olhou e viu você digitando essa senha, né? Quer dizer, ele quebrou aquele controle, que é um controle de senha do celular. E ali ele vai fazer alguma coisa já utilizando a tecnologia, mas ele quebrou aquele controle. Ou quando pensando em arquivos de organização, ou, por exemplo, até arquivos de um banco que tem saldos ou numa organização que tem um estoque, alguém vai lá, tem um acesso indevido, né? Alguém não teve um bom controle desses acessos e fez uma determinada alteração. Né? Então, por exemplo, hoje a gente sabe que no nosso sistema financeiro ele é muito seguro. Por quê? Porque os controles praticamente impedem que aconteçam isso, ou se acontecer, existem controles complementares que vai ser rapidamente identificados. Mas é muito comum, principalmente nas empresas não financeiras, às vezes não ter uma rigidez em controles de acesso à informação. Então, a segurança da informação é fundamental para que as organizações tenham uma proteção dos seus dados e que somente pessoas autorizadas a fazer determinadas transações tenham esse acesso às transações. Eu não vou citar vários crimes que acontecem, mas um deles, né, para quem trabalha com essa questão, é famoso, né? Um funcionário indevidamente tinha acesso a uma alteração de um dado, né? E junto com outros funcionários e ex-funcionários deram um golpe qual? Né? Ele, na realidade, alterou a data de pagamento de uma determinada empresa, que era a empresa dos criminosos. Né? Então, esses criminosos compravam dessa empresa, era uma empresa muito grande, né? E, logicamente, o valor que eles compravam em comparação ao tamanho da empresa não era nada fenomenal, né? Mas era um valor para um crime bastante grande. Eles compravam e essas compras só iriam ser pagas daqui a 20 anos, por exemplo. Então o sistema dava a eles como, né? Quer dizer, era um comprador correto, não estava devendo nada, né? Então tudo ok aí. Quer dizer, qual foi o erro? O erro foi uma alteração indevida no sistema. Então isso é uma fraude de tecnologia, né? Onde a tecnologia foi alterada indevidamente. Tá? Então, esse é um exemplo, outro exemplo que acontece menos, né? Às vezes a gente vê muita notícia, olha, tal site, tal empresa foi invadida, os hackers acessaram
os hackers criminosos, né, acessaram aqueles dados da empresa, né, quebraram a criptografia. Muitas vezes as notícias vêm assim, mas às vezes eles não quebram a criptografia, eles conseguem essa informação de outra maneira. Mas pode ser também, tem situações que se quebra a criptografia, né? A Segunda Guerra, onde após a Segunda Guerra a tecnologia da informação desenvolveu bastante, os computadores desenvolveram bastante, os aliados quebraram a criptografia da máquina Enigma dos alemães, né? E com certeza esse foi um fato marcante para que os aliados ganhassem a guerra. E ali foi quebra de criptografia, né? Então só não foi um ato criminoso, é um ato, né, de guerra, estavam os dois países guerreando e se quebrou a criptografia, tá? Mas também outra questão de tecnologia aí pode ser um roubo de sinal, né? Você pode ter um sinal na sua casa de internet e alguém tá roubando esse sinal, tá utilizando indevidamente, tá? A outra questão é quando se tem os crimes, né, os golpes, utilizando a tecnologia. Então, no início, quando eu falei, alguém antigamente tinha um telefone, chegou o telefone, alguém ligava para a casa da pessoa, ou mandava uma carta, não precisa nem falar em telefone, dizendo que era fulano, que estava precisando de ajuda, ou que a pessoa tinha sido contemplada com um prêmio, não é? Só que para fazer todos esses procedimentos ela precisava depositar uma determinada quantidade, não é? Então isso acontecia por carta, isso acontecia por telefone e acontece hoje através de e-mail, através basicamente do WhatsApp também, quer dizer, redes sociais, canais de comunicação. Tá? Então, na realidade, o golpe é utilizando a tecnologia. Tá? Então, quer dizer, quando alguém fala com você, ela não violou nenhuma questão de tecnologia. É uma pessoa que está entrando em contato com você. Evidentemente, essa pessoa às vezes diz que é uma outra pessoa, pode se dizer, se passar por um filho, por uma mãe, por um parente, uma coisa desse tipo aí, tá? Então, a gente precisa, eu vou dizer, relembrar, né? Não vou nem dizer aprender, porque às vezes a gente já sabe isso. Eu vou dizer que a gente precisa relembrar que nós precisamos garantir a autenticidade do que é com aquilo que a gente está conversando ou tratando. Quando eu digo aquilo ou a pessoa, né? Porque pode ser que seja uma carta, pode ser que seja um telefone, alguém falando. Eu preciso autenticar toda a comunicação, pessoal, que vocês receberem, tá certo? Vocês precisam autenticar para garantir que aquela identidade, que aquela pessoa que está se passando, né, através de uma carta, de um telefone, de um WhatsApp, é realmente aquela pessoa, tá? Não acreditem em nada, né? Evidentemente, lógico, você tem um relacionamento constante com seu filho, com seu marido, você sabe que ela é aquela pessoa, mas às vezes a gente é pego, ou o criminoso faz com que nós sejamos pegos de surpresa, não é? E tem o crime que às vezes já não está caindo tanto, mas as pessoas ainda caem porque toca no emocional, não é? Alguém falando que é a filha, que foi sequestrada e que precisa de dinheiro. E tem uma questão que a gente só vai dar uma passada aqui, a questão da inteligência artificial, não é? Que ela consegue hoje já captar o som de uma pessoa e colocar, às vezes, numa foto, né? Então aparece um filme, a pessoa falando coisas que na realidade ela nunca falou. Ela falou outra coisa, né? Essa máquina consegue pegar esse som, esse jeito de falar e repetir, e a pessoa vai ver um vídeo de uma filha falando, de um pai falando, né? Então, nessas situações, pessoal, procure identificar, garantir a identidade daquele ser, seja pessoa, seja um WhatsApp, seja um vídeo que está se falando aí, tá certo? Outra questão, né? Sim, aí porque o criminoso utiliza isso aí para dar mais diversas maneiras, pedir dinheiro, dizer que está passando uma determinada situação ou qualquer outra questão. Ou até a gente pensa muito em golpes de dinheiro, mas também até na questão de fake news, né? Então, recentemente, uma rede de televisão falou que fizeram uma reportagem sobre academias de ginástica e uma academia, com certeza, que não agiu corretamente, né? Ou alguém amando dela, ou alguém querendo até incriminar ela, pegou essa reportagem e colocou vozes diferentes, os repórteres, né, falando outras coisas,
né? Então tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Então quando vocês receberem, monitore isso aqui, tá? Então, desconfie de tudo, né? Então garanta essa autenticação. Uma outra coisa para minimizar os golpes utilizando aí a tecnologia é que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa disponibilização das nossas informações. E aí cada um vai ter, né, o seu parâmetro, mas, por exemplo, muitas vezes nas redes sociais as pessoas disponibilizam informações demais. Evidentemente, eu repito, cada pessoa, né, sabe, é consciente aí, né? Ela vai ver, dependendo da profissão dela, se ela deve divulgar isso, se não deve. Mas lembre-se, quanto mais informações for disponibilizada em redes sociais ou de uma maneira pública, mais facilmente os criminosos vão pegar essas informações para fazer uma armadilha para algum crime, tá? Então isso é muito importante. Evidentemente, tem informações que são roubadas, né? Vocês já ouviram falar, tem a Darknet, né? Quer dizer, a internet criminosa, vamos chamar assim, né? Onde se vende cadastros. O cadastro foi roubado, né? Nós temos várias notícias constantes. Praticamente toda semana sai aí informações que cadastro, às vezes, de determinadas instituições, às vezes do governo, por exemplo, um cadastro que tenha dados de saúde do cidadão, né, do SUS, é um dos cadastros mais completos. Então, a informação, ela é essencial para que os criminosos façam alguma tentativa de ganho, de roubo, de crime contra as pessoas, né? E nesse caso, nessas situações desse roubo, dessas informações, desses arquivos, o cidadão comum às vezes pode pouco fazer, né? Porque são arquivos que estão com o governo, arquivos que estão com determinada, às vezes até empresas de crédito, né? Recentemente tem um caso de uma grande empresa de crédito que teve os dados vazados, então naqueles dados está dizendo como é o seu score, o que é que você faz, o que é que você tem de empréstimo, quanto é que você ganha, onde é que você mora, né? Tem todos os dados aí, tá? Então isso leva também a um controle que nós precisamos ter, tá? Que mesmo que alguém esteja falando conosco, dando várias informações pessoais nossas, não, o senhor é fulano de tal, mora na rua tal, o senhor tem conta em tal banco, essa coisa toda, essas informações, né, podem ter sido roubadas e aquela pessoa que está falando, ela pode não ser, né, e nesse caso aí não seria de um banco ou de uma empresa real e honesta que está falando com você. Então você, quando receber algum telefonema, né, de alguma empresa, de algum banco, oferecendo isso, oferecendo aquilo, tá certo? Minha sugestão é, se realmente você está interessado naquele assunto, você desliga, né, e liga para o seu banco, para quem ele está dizendo, para o seu gerente ou para o atendente. Hoje os bancos têm um autoatendimento, né, e consegue dar um retorno aí para todas as pessoas para verificar se for um determinado assunto que vocês estejam interessados, você vai ligar para o seu banco, porque normalmente, né, existem centrais de atendimento criminosas, né, perfeitas, com barulhinho de gente falando, né, com todas aquelas informações, com pessoas treinadas. Eu sempre digo que o crime organizado, pessoal, ele é crime e ele é organizado, tá? Então existe toda essa estrutura. Então, se você receber alguma comunicação, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por outro meio de comunicação aí, você deve não utilizar nenhuma informação se vier um link, coisas desse tipo. Você liga para o seu banco ou você liga para aquela empresa que está teoricamente falando com você, né? Então, nessa questão também da integridade, de saber a autenticidade das pessoas, a gente também tem que saber as autenticidades, por exemplo, dos sites, né? Quer dizer, os sites na internet, os locais da internet, né? Porque existem, né? Nós falamos em um outro episódio, né? A questão dos sites falsos, né? Então você tem sites falsos que oferecem, né? É igualzinho, às vezes eles criam uma loja totalmente diferente, ou às vezes eles podem clonar uma loja famosa,
né, que você já tem confiança, né? Eventualmente antes eles mandaram um e-mail para você, um link, olha, uma televisão que está em promoção, só tem 10 unidades, fica aquele reloginho, né? Se você fechar um negócio em 5 minutos você consegue, senão não vai conseguir mais. Então, volta àquela primeira orientação básica que eu comentei. Garanta a integridade, garante a autenticidade com que você está falando, né? Com que? Porque pode ser pessoas ou pode ser um site, tá? Desconfie sempre, né? Faça você fazer uma busca ou você digitar o endereço daquele site ou daquele ambiente de tecnologia que você vai falar, certo? Então, essa questão da autenticação é muito importante, a questão da confiabilidade com quem você está falando, tá? A questão de os criminosos pegam, né, as pessoas, ou nos pegam, né? Todo mundo é sujeito a ser enganado pelos criminosos pela questão surpresa e pela questão emocional. Né? Então, uma das coisas que cresceu muito foi a questão do WhatsApp, né? Então, o WhatsApp, porque vem a figura de um filho, a figura da mãe, a gente pensa que ali é o filho e a mãe que trocou o telefone, tá? E aproveitando essa questão do WhatsApp, né? Uma das coisas que a gente sempre recomenda, tanto para o WhatsApp, para os acessos às informações, que a gente tem a dupla autenticação, né? A dupla autenticação, você tem uma senha e, por exemplo, quando você for fazer alguma coisa a mais, ele manda um código para o teu celular. Tá? Mas os criminosos são criativos e eles já estão fazendo com que eles ligam falando de outra coisa, por exemplo, olha, foi identificado que você tem uma compra suspeita aqui de 3.999, feita agora há 15 minutos, comprou uma televisão. Tá? Você disse, não fui eu. Então, olha, nós vamos mandar um código, nós não podemos cancelar essa informação assim, só o senhor dizendo que não foi, nós precisamos garantir que o senhor inverte, né? Eles estão dizendo que querem garantir que você é você. Nós vamos mandar um código para o seu celular aí, tá certo? Você nos diz esse código para nós podermos cancelar essa transação. E ele está falando de transação e, na realidade, esse código é a segunda autenticação do WhatsApp. Né? Então tenham muito cuidado com isso, tá, pessoal? Os criminosos são muito criativos. Então você dá aquele código pensando que está fazendo uma questão, né, anulando uma compra indevida e você está dando sua segunda autenticação de WhatsApp. Como é que a gente, nesse caso específico, poderia evitar? Receber uma ligação do banco falando alguma coisa? Pois não. Muito obrigado, eu vou desligar e eu agora vou ligar para o banco. Né? E lembre-se, né? Ligar, se você recebeu essa comunicação pelo telefone fixo, ligue pelo celular, porque às vezes eles bloqueiam aquele telefone fixo, então quando você tira do gancho, eles fazem de conta que você está discando e você não está. Então tem muitas outras coisas assim que a gente precisa autenticar. Um outro caso muito comum que tem acontecido, pessoal, e que não só pessoas físicas, pessoas jurídicas, grandes empresas já caíram nesse golpe, que é o golpe do boleto. Né? É um golpe sofisticado, porque às vezes você vai dizer, mas Edson, como é que eu sei que esse boleto é real? Né? Então, vocês verifiquem sempre, os bancos já têm sistemas que vocês podem cadastrar os boletos que vocês recebem, eles ficam cadastrados no banco, isso é uma minimização. Não é? Se você tiver dúvida, converse com o seu gerente, com o atendente, olha, como é que eu posso minimizar isso? Né? Tenha controlado os pagamentos que você faz, então se você paga, se o vencimento da sua internet, da tua fornecedora de serviço de internet é dia 10, como é que você recebe um boleto no dia 25? Né? E se você tiver o cuidado, você vai ver que aquele boleto, a origem, o endereço não é exatamente daquela empresa, tá certo? Às vezes não te chamam, por exemplo, né? Não chamam, no meu caso, Edson Fontes, chama edson.fontes, o meu e-mail, não tem problema divulgar uol.com.br, ninguém chama o outro pelo nome do e-mail, né? Então, quando tem o nome do e-mail, tá? Então, desconfie, pessoal, desconfie, tá certo? Esse golpe do boleto é muito sofisticado, né? Pessoas, às vezes, pagam condomínios, pessoas, às vezes, pagam prestações
de uma escola, né? E às vezes 6 meses depois que você já está pagando aquilo, né? Por exemplo, a escola, o condomínio, ou uma loja que você diz, olha, você está inadimplente, você ainda não pagou, né? E quando você vai ver, na realidade você pagou indevidamente, tá? Esse tema nós vamos voltar. A ideia é que a gente depois pegue cada um desses casos e a gente, né, detalhe mais. Mas tenha em mente, se você fizer esses controles, garantir essa identidade de quem está falando com você, ou daquela máquina que está falando, ou daquele e-mail que está falando, você vai minimizar bastante. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, cibersegurança e proteção da privacidade. E nós vamos continuar aqui falando sempre sobre esses temas de uma maneira fácil, simples, para que vocês entendam e possam melhorar a sua qualidade de vida. Um grande abraço, pessoal.